Gente, boa noite. Pus uma musiquinha gostosa aqui hoje para iniciar a live. Entrei uns minutinhos antes, como sempre, para falar um pouquinho, né, sobre essa série que a gente está terminando hoje, tá? Falando sobre essa fase tão importante, né, da mulher, que é o climatério. Importante no seguinte sentido, né, que a gente realmente precisa dar uma atenção especial a essa fase da mulher, porque ela vem assim com muitas alterações, né, com muitas dificuldades para as mulheres poderem lidar e nos seus relacionamentos ou mesmo, né, consigo mesmas, com muitas alterações mesmo. Então, na primeira live, né, que eu fiz com a Karina Cerati, a gente falou um pouquinho sobre os óleos essenciais e nessa fase, né, também alguns chás. Então a live foi ótima, gente, embora tenha tido umas questões aí tecnológicas, né, mas o conteúdo ficou muito preservado e tá lá no meu canal do YouTube. Então eu convido vocês a irem lá no link da minha bio, né, e acessarem essa live lá pelo canal. Aproveita, se inscreve no canal também, tá? Depois da segunda live, eu conversei com o Silas Freitas, falando um pouquinho sobre o papel aí dos homens diante dessa situação da mulher, né? Então, o nível de compreensão realmente que eles precisam ter em relação a esses sintomas todos que a gente tem, é uma fase de muitas alterações realmente. Na terceira live, eu conversei com a Ju Minotti, que é psicóloga clínica, e a gente falou um pouquinho sobre os aspectos psicológicos, né, dessa fase da mulher, que também sofre aí muitas alterações, né, porque nós não somos só corpo, nem só mente, nem só espírito, nós somos tudo isso junto, né? Então, realmente, as nossas alterações corporais, elas influenciam muito também na nossa saúde mental, tá? E nessa live de hoje eu vou conversar com a Fabiana Biagioni de Almeida, uma amiga muito querida, que é fisioterapeuta, especialista nesse assunto, tá bom? Ela não estava prevista essa live, mas uma amiga falou: ai, Lúcia, tem alguns sintomas ainda que você precisa abordar, porque esses sintomas são um pouquinho mais tabu, assim, muitas vezes as pessoas nem querem comentar que estão tendo, né, até mesmo para os profissionais, porque realmente gera um outro tipo de situação, às vezes um pouco mais de vergonha, né? Então aí eu rapidinho já providenciei essa conversa com a Fá, que é super especialista nessa área e que eu tenho certeza que vai poder ajudar muitas mulheres, tá bom? A Fá já entrou aqui, já vou aceitar a solicitação dela, gente. Vou tirar a musiquinha agradável aqui de fundo, tá? Para poder ficar melhor o áudio e vamos tratar desse assunto, tá bom? Convida as pessoas para participarem dessa live, gente. Manda aviãozinho aí para as mulheres que estão passando por essa fase, para os homens que estão convivendo com mulheres nessa fase também, né? Ou mesmo que convivem só com mulheres, né? Ou mulheres mais jovens, mulheres mais velhas, que às vezes já passaram por isso, as mais jovens que vão passar, porque só vai ajudar, né? Conhecimento sempre agrega, sempre ajuda, não é mesmo? E, para quem não tiver oportunidade de assistir, né, falo novamente, vai lá depois pro meu canal do YouTube, então acessa o link lá na bio, entra, se inscreve que você vai ter acesso a uma série de lives que eu já fiz sobre vários temas importantes e interessantes. Tá joia? Então vamos começar, gente. Vou tirar minha musiquinha aqui e já vou aceitar a solicitação da Fá. Fá. Cadê você? Já te aceitei, Fá. Vamos lá, vou olhar de novo aqui o convite da Fá e aceitar de novo. Ah lá, agora sim. Fá, você tá toda escura para mim, está me ouvindo? Agora Oi, foi. amor. Ah, agora foi. Tudo bem, amor? Tudo. Lu, e você? Bem também, graças a Deus.
Ai, que Tá bom, amiga, a bom. gente conversar por aqui para falar desse tema tão importante, né? Deixa eu mudar o negócio aqui, Lu, que eu acho que não ficou. Senão Tudo vai. vai. Gente, vocês estão ouvindo bem, estão me ouvindo bem, estão ouvindo a Fá. Oi, Bia. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. O tema é super importante, tenho certeza que só vai realmente agregar, ajudar muito, tá bom? Então vamos lá, Fá. Eu estava, antes de você entrar, né, falando um pouquinho sobre essa série de lives que a gente pensou em fazer. Eu falo a gente porque foi junto com duas queridíssimas que estão trabalhando comigo, né, nessa questão aí do Instagram, e também no auxílio às mulheres, né, para a gente ajudar as mulheres aí. E na primeira live a gente falou um pouquinho sobre os óleos essenciais, os chás, né? Por quê? Porque tem muita mulher que não pode fazer a reposição hormonal, eu sou uma delas, né? Por questão genética, algumas não querem fazer. Então é bom que tenha esses outros recursos também, né, Fá? Que as mulheres saibam que existem esses outros recursos também, para não ficar assim, sofrendo tanto com os sintomas, né? E simplesmente se entregar a esse sofrimento, né? Mas tentar combater, né? Da melhor maneira possível. Aí na segunda live que eu conversei com o Silas, que é um psicoterapeuta, foi no seguinte sentido. As mulheres muitas vezes são casadas, né? Estão casadas quando passam por essa fase e tem muitas coisas que se alteram. Então, assim, esse esposo, ele tem que ser um companheirão, né, Fá? Porque hoje, inclusive, a gente vai tratar, né, de sintomas que afetam muito a vida do casal. E se não tiver uma parceria, um diálogo bem assim claro entre os dois, né? Uma compreensão muito grande também por parte do marido, né? Do companheiro, enfim, a mulher só vai passar ainda mais, né, nervoso e vai ficar mais instável ainda por conta disso. Então, a intenção foi essa, né, aí na live com o Silas, procurar, assim, conversar com esses homens para eles entenderem que quando a gente está né, num relacionamento, não é a mulher que está passando pela fase, mas é o casal que está passando por essa fase, né? Depois, na terceira live, falamos um pouquinho sobre os aspectos psicológicos também, né? Porque a gente vive, aí eu fiz com a Juminote, a gente vive é, numa sociedade, né, que assim, muitas vezes as mulheres têm que bloquear a sua natureza, né? Bloqueia com remédios uma vida toda, né? E aí chega nesse momento, após os 40 anos, justamente quando essas questões hormonais vêm de uma maneira bem mais forte, né? Que já não é mais ideal, por exemplo, o uso do anticoncepcional, aí vem tudo de uma vez, né, Fá? E os recursos são menores aí para poder combater todos esses sintomas aí da nossa natureza. E hoje, amiga, conversando com você, né, a pedido inclusive de uma amiga, né, sobre alguns sintomas que realmente muitas vezes eles são um tabu, e eu vou querer saber de você, né, se você confirma isso. Por quê? Porque são situações mais íntimas, né? Então que as mulheres às vezes sentem vergonha de falar a respeito disso, não procuram uma ajuda profissional por sentirem vergonha ou mesmo por ignorância, né, por não saberem que existe uma forma de tratar esses sintomas, né, uma forma eficaz, inclusive, e aí elas acabam sofrendo com isso, né, o casal sofre com isso, porque a mulher não sabe que tem formas de melhorar isso. Então, assim, para além de outros sintomas que a gente já veio trabalhando nas outras lives, né? Como insônia, a irritabilidade, né? A questão dos fogachos, a falta de disposição, a falta de libido, que a gente também vai tratar hoje, né, Fá? Também tem esses sintomas que são mais internos, né, que são as disfunções, né, Fá? Então, eu gostaria, assim, que você fizesse uma introdução, discorrendo um pouquinho sobre esses sintomas que se ligam ao trato urinário, né,
e também as questões realmente que vão influenciar na vida sexual dessa mulher, né? Na prática sexual dela. Eu estava refletindo um pouquinho sobre a live, eu falei, gente, esse povo que está assistindo as lives vai achar que eu sou que nem o Forrest Gump. Lembra desse filme, Fá? O Forrest Gump, aquele filme com o Tom Hanks, ele estava em todas as coisas que estavam acontecendo, né? E aí, tudo que eu penso, eu já passei, pô, vai falar, ai, o pessoal vai achar que eu estou inventando, não é possível. Mas eu tive uma fase, você vai poder confirmar isso, que eu conversei com você na época, né? Em 2010, eu fiquei grávida de gêmeos. E aí, eu tive um sangramento, né? E eu tinha, na minha primeira gestação, tido aquela gestação que o bebê, né, que não desenvolve, né? E na época, de 17 anos atrás, a gente fazia uma curetagem, tomava hack, assim, então era uma anestesia mesmo, sabe? Todo aquele cuidado de não tirar, não levantar a cabeça, que naquela época ainda, né? Não se sabia que a cefaleia não depende tanto desse negócio de levantar ou não a cabeça, né? Mas tudo bem. Foi muito traumático, sabe, Fá? Porque depois, tem uma coisa assim, eu não sei se tem alguma pessoa aqui na live, alguma mulher que teve aborto espontâneo, mas assim, parece que você fica com uma coisa de já querer engravidar logo, parece que dá um medo que você não vai conseguir de novo, né? E quando você faz uma cirurgia, uma curetagem, né, faz aquela raspagem toda, e tomando uma anestesia tão forte, a médica falou assim, olha, você tem que no mínimo esperar uns 6 meses para engravidar de novo, né? Então foi assim, foi ruim, sabe? Aí, quando eu comecei a ter o sangramento dos gêmeos, que eu fui fazer o ultrassom, né? E realmente tinha o óbito dos dois, né? Porque às vezes um fica, né? E morre um só. No meu caso, teve o óbito dos dois. A médica, eu falei assim já para a médica, eu não quero fazer curetagem. Tem algum outro jeito, né, de induzir essa limpeza que precisava ser feita, né? Ela falou assim, olha, eu vou te internar, né? E aí, fofa, introduzia, né? Na época, não sei se ainda é esse procedimento, introduz o Citotec, né? No útero diretamente. E aí, fofa, você fica lá. Gente, a gente se chama de fofa, viu? Nosso grupo de amigas. Então, eu vou várias vezes chamar a Fá de fofa aqui, porque não tem jeito. Eu olho pra ela, é fofa, não consigo. Pode me chamar de fofa também, viu, Fá? Então, Tá assim, bom. é, então, assim, é, eu teve esse procedimento e aí eu fiquei lá, cólica, 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 aquela coisa, né, do outro mundo. E por fim, eu tive muita, assim, fez uma boa de uma limpeza, só que mesmo assim, no outro dia eu tive que curetar, porque o saco gestacional não saiu. Mas aí já não foi mais aquele procedimento com um hack, nada. Foi assim, um Dormoni de 20 minutinhos, tirou. Por quê? Porque já estava esfarelando, na verdade. Foi a palavra que a médica usou, sabe? Aí, o que, que aconteceu? Fá, passou um tempinho, eu comecei a ter o escape de xixi, né? E por conta dessas contrações todas, sabe? O que, que aconteceu? Mas eu comecei a ter esse escape. E o que, que ajudou? Na época eu comentei com você, você falou de alguns exercícios que eu me lembro assim, ó, que punha a perna pra cima, sabe? Você me passou esse exercício. Passou um outro de contração, né? Do períneo. Aí na época eu fazia pilates, então também super ajudou fazer o pilates, né? E aí, assim, melhorou. Depois que eu tive a Alice, eu comecei de novo a ter escape de urina. Uma vez eu cheguei a chorar. Porque o que, que acontece com o escape, gente? Depois você vai explicar melhor, né, Fá? Mas a sensação que eu tenho. Você perde aquele poder muscular, sabe? De contrair e segurar um pouquinho quanto te dá vontade. Então, na hora que dá vontade, já tá saindo, menina. É uma loucura, parece uma água assim que sai, você não segura. E eu lembro que um dia a gente foi, acho que foi à missa, e estávamos todos já indo para casa da minha mãe para almoçar, e eu cheguei com vontade de ir ao banheiro, só que eu não consegui segurar, fiz tudo na roupa.
Aí eu só fui assim disfarçadamente falar pro Wellington, me dar a chave do carro que eu vou ter que ir em casa me trocar. Tava o meu cunhado, o Kleber, minha irmã, tudo. Só que eu comecei a chorar, porque eu fiquei envergonhada, sabe? Que eu tinha feito xixi na roupa. Embora eu soubesse que eu não tinha culpa. Então, eu acho que isso é um pouco também do que as mulheres sentem, sabe? Tem mulheres, assim, que já comentaram comigo, elas ficam com absorvente o tempo todo, entendeu? Porque pelo menos dá tempo de você correr e você não se molha, né, Fá? Então, assim, é uma situação muito desagradável e talvez por isso as mulheres acabem até ocultando, né, se envergonhando e muitas vezes não procurando a ajuda, né? Então, eu gostaria que você discorresse um pouco do que você vive na sua prática, se o médico que orienta as mulheres a buscarem você, ou se as mulheres vão por conta, né? Como que é o seu dia a dia, assim, em relação a isso, Fá? Vou começar então falando um pouquinho, né, Lu, que na verdade tudo isso que você falou das incontinências, das alterações, tudo tem a ver com a questão hormonal, né? Como o nosso assunto maior era a questão do climatério, né, que é a sua questão das lives aí, então, porque assim, a incontinência urinária, né, as alterações urogenitais, ela pode estar acontecendo em qualquer momento da vida, desde a criança, né, por outros problemas, como nós, né, já vamos incluir, como no climatério, que seria uma alteração hormonal, né, um grande fator é o fator hormonal. O estrógeno, principalmente, né, ele é o principal hormônio que causa, né, todas essas alterações nossas na menopausa, né, no climatério, na verdade, né. A progesterona também, mas o estrógeno é o maior, tá? Por quê? Porque ele altera a circulação, ele altera a questão neurológica, né, os impulsos nervosos dos músculos. Então, tudo isso interfere na força da musculatura, né? E aí, assim, uma das principais queixas nossas de incontinência urinária, né, de alterações, são de incontinência que a gente fala de esforço, né? Que é aquela situação de que a pessoa pede quando faz algum esforço, tosse, espirra, levanta da cadeira, ou empurra alguma coisa, ou nas atividades físicas, né? Então, esses são os principais fatores. Mas também, no climatério, é muito comum, por causa da diminuição do estrogênio, a bexiga hiperativa, tá? A bexiga hiperativa é essa incontinência, né, que vem envolvida com aumento de frequência. Então, é aquela pessoa que vai muitas vezes ao banheiro, tá? Então, a gente classifica de 6 a 9 vezes, mais ou menos, no normal de ir ao banheiro. Mais do que isso, já é considerado uma incontinência. Como também a urgência. Além de você ter que ir no banheiro, você vai com urgência. Aí eu preciso ir agora. Não dá para esperar, porque isso não acontece o que aconteceu com você. A pessoa perde no meio do caminho. Então, isso é uma bexiga hiperativa. Então, é uma das sintomas que é muito comum acontecer no climatério, por causa do estrogênio, da diminuição do estrogênio, né? E a de incontinência do esforço está envolvida por causa da fraqueza muscular, tá? O principal fator é pela fraqueza do assoalho pélvico, que é um músculo que nunca nenhuma mulher geralmente trabalha. Hoje já vem se divulgando mais, né? Se fala muito mais mais aberto, até mesmo pelas redes sociais, né? Então se fala muito mais de assoalho pélvico. Hoje a gente percebe que as mulheres têm uma consciência maior, até mesmo por causa da sexualidade, né? Mas ainda existe muitas e muitas e muitas dúvidas, né? Até mesmo o Pilates, que hoje é muito divulgado, o Pilates, o centro da terapia dele é a pelve, né? Então, quem faz Pilates realmente, né? Todo o centro de força vem da pelve, né? A pelve tem que estar centralizada, contraída. Então, por isso que muita gente, às vezes, quando sabe contrair a musculatura do assoalho pélvico, às vezes melhora um pouco o Pilates. Porque faz o que a pessoa consegue
contrair e fortalecer essa musculatura. É que muitas vezes tem gente que faz pilates e nem sabe contrair a musculatura. Acha que tá contraindo, mas não tá. Entendi. Né? Porque é um músculo que é difícil da gente contrair ou de ensinar como faz a contração, né? Então, mas é a base da nossa continência urinária, é o assoalho pélvico, né? E com o climatério isso altera muito, né? Então, principalmente por causa de diminuir circulação, então com isso diminui a circulação local, diminui a força da musculatura, a falta de colágeno, né? Que a gente observa muito no climatério, e isso acaba acontecendo, né? Mais casos de incontinência urinária. Entendi. Ô, Fá, e fala uma coisa para mim ainda sobre a incontinência urinária, né? Se tem algum estudo ou se você mesmo observa, se tem assim também relação com o estilo de vida ou questões assim às vezes de obesidade ou mesmo aquele tratamento de bloqueio que é feito, né? Por exemplo, quando a mulher teve um câncer, né? Fez tratamento de câncer. Você percebe que tem um número maior, né, de mulheres em alguma condição específica ou é geral isso? Não, sim. Primeiro que, Lu, raça branca, a gente percebe, né? Que eu falo assim, eu tenho poucas pacientes negras, né? Não, por quê? Porque a força a gente não tem como comparar a força, né, de uma pessoa negra. Isso já é óbvio, né, pra gente, até da força negra, e ela também tem um assoalho pélvico maior. Então, quanto algumas raças, né, somente os italianos, tem uma fraqueza, de uma alteração de musculatura mesmo, de força, né? Então, isso é um fator. Com certeza, pessoas que têm, por quê? A incontinência urinária, ela não é causada só por fraqueza de assoalho pélvico, né? Uma pessoa que tem uma bexiga fora do lugar, ela vai ter uma alteração também de incontinência urinária, né? Então, pessoas que fazem, às vezes, atividades com muito esforço, pessoas que trabalham, às vezes, para carregando coisas, né? Algumas atividades de trabalho mesmo, né? Eu já tive pacientes que trabalhavam na Cutrale, que ajudava a carregar caixa de laranja. Com o passar do tempo, ela nunca ouviu falar de assoalho pélvico, ela nunca contraiu esse assoalho pélvico. A vida toda ela fez força, e essa força, a gente acaba fazendo uma força abdominal, né? Na hora que você pega, né, alguma coisa mais pesada, você acaba contraindo esse abdominal, e esse abdominal aumenta a pressão interna e essa bexiga desce, né? Os órgãos vão descendo. E aí não tem o que sustente. Você tem um assoalho pélvico, que era para ser a base, que era para sustentar, ele é flácido, então ele abaula. Né? Então, isso também causa incontinência. Quando a gente fala que são os prolapsos de órgãos, né? O prolapso de bexiga, ele é um fator que causa incontinência urinária. Eu tenho os pacientes que têm um prolapso horrível e não têm incontinência. Mas a maioria das mulheres que têm prolapso, elas têm perda de urina, né? Porque ela muda a angulação da bexiga, né? Muda a alteração fisiológica, aumenta a pressão nessa bexiga, então a paciente acaba tendo mais perda de urina, né? Então, mas é vem por causa de uma fraqueza de assoalho pélvico. É difícil você ter uma pessoa que tem um prolapso de órgão e que tem um músculo de assoalho pélvico forte. Entendi. Certo? É difícil, é difícil. E aí hoje a gente até assim, eu já tive alguns congressos das pessoas assim preconizassem as atividades físicas hoje, né? Hoje as pessoas querem ficar em forma, hoje a atividade física é muito mais divulgada, muito mais, as pessoas fazem muito mais atividade física, mas a mulher, nem tudo a mulher deve fazer, principalmente sem orientação. Eles falam, hoje eles falam muito problema com mulheres crossfit, por quê? É uma força abusiva para a mulher. Tem alguns pesquisadores que até condenam certas atividades para a mulher. Tipo assim, a mulher não é para fazer tudo. Isso tem uma controvérsia, certo? Tem gente que defende, mas assim,
eu também concordo, assim, eu nunca vou ter uma força, porque é meu, da minha musculatura, uma certa flacidez de músculo, certo? Então não adianta eu querer fazer crossfit, porque eu não vou ter assoalho pélvico que sustenta carregar um pneu, que nem essas mulheres fazem, carregar um pneu. Sim. A força é muito. Como às vezes até correr. Tem mulheres que correm e que elas não deveriam correr. Isso se ela fez trabalho de assoalho pélvico. Imagine se não faz. É o impacto da corrida em cima dessa musculatura e geralmente não faz. Tanto que tem um trabalho muito interessante que saiu da Seleção Brasileira de Vôlei, né? Que acho que era 75% das mulheres, né? Das atletas profissionais faziam um uso de absorvente na hora da atividade física. Por quê? Elas têm aqueles abdômenes maravilhosos, só que a força do abdômen e a força do assoalho pélvico são diferentes. Então, na hora que o abdômen contrai, o assoalho pélvico não dá conta. Porque ninguém lembra do assoalho pélvico, só lembra do abdômen. Ah, é verdade. Né? Então, essas mulheres, a chance delas terem um prolapso de bexiga, ou de útero, ou do reto, né? É grande, porque ela não tem quem sustente esse aumento de pressão. E aí elas têm perda de urina, porque a pressão do abdômen é muito maior que a pressão do assoalho pélvico para contrair. Uhum. Né? Então, causa as incontinências urinárias. Entendi, Fá. E aí você estava falando das mulheres, né? Das mulheres que elas passam por uma não é nem climatério, né? Elas entram numa menopausa por causa do bloqueio hormonal devido a algum câncer, principalmente do câncer de mama, tá? O câncer de mama, quando ele é hormonal, as mulheres têm que tomar bloqueadores hormonais. Então, elas não passam nem para um climatério. Às vezes, a gente tem paciente de 38 anos, que ela ainda nem tinha entrado no climatério, e ela, em 3 meses, ela já está na menopausa, né? Então, a alteração é muito brusca, altera-se muito a força muscular, né? A questão do colágeno. Então, um dos fatores que essas mulheres passam é a incontinência urinária, né? Fora muito, né, que a gente também pode ser que a gente entre no assunto, as disfunções sexuais são muito sérias nessas mulheres também, por causa dessa entrada principalmente brusca. De um dia para o outro, essas mulheres entraram na menopausa, né? Então, elas passam a ter incontinência urinária e as disfunções sexuais. Entendi. Ô, Fá, e a questão, assim, do número de filhos? Né? Tem um estudo dizendo assim, se a mulher tem mais filhos, teve muitos partos normais, por exemplo, ela tem chance maior do que uma que teve, por exemplo, um filho só ou não teve filhos, ou não tem nenhum estudo. Tem mulheres que têm vários filhos e tá tudo bem, e tem mulher que com um filho, por exemplo, ou mesmo sem ter filho, pode ter esse problema da incontinência. Ô Lu, eu nunca vi trabalho assim em relação à questão dos filhos, se tem ou não. O que a gente sabe é que assim, ó, a própria gestação em si, ela traz um peso, né, para esse músculo do assoalho pélvico. Então, eu acho que depende muito mais das condições físicas dessa paciente do que o número de filhos que ela tem, tá? Porque, assim, às vezes uma pessoa que nunca fez nada, às vezes apenas uma gestação, ela pode apresentar incontinência urinária. Porque é um aumento de... Então, tem várias coisas envolvidas, né? O quanto ela ganhou de peso, o peso desse bebê, o tipo de parto. O parto normal causa incontinência urinária? Não é que ele causa, mas assim... Se é um parto que tem uma fissura, que você vai ter um corte, né, uma laceração de assoalho pélvico, aonde lacerou ali é uma cicatriz. A contração a contração desse assoalho pélvico não vai acontecer com a mesma força que ela tinha antes. Então, ela vai ter que melhorar essa força para compensar aquela área que foi lacerada, né, na episiotomia ou a laceração. Então, foi o parto? Não é questão do parto, mas pode ter chances, né? Então, a pessoa, assim, que ela nunca faz um trabalho de assoalho pélvico,
e tem 4 filhos, que nem minha amiga aí, ela pode ter, porque é muito peso em cima de uma musculatura que nunca foi trabalhada. Uhum. Tá? Então, mas não é porque a pessoa teve 4 filhos, 3 filhos, mas é como é essa musculatura. Aí vem a questão da raça, também que a gente percebe. Raça branca, quanto mais branco, mais demora para ganhar força e mais sintomas tem de incontinência. Entendi. Ô, Fá, Então, assim, prolapso. Hoje a gente pega prolapsos de pessoas jovens, né? De mulheres, e geralmente são pessoas muito clarinhas, muito. Você vê que a constituição muscular dela por um todo é mais fraca. entendi. Ô, Fá, sabe o que eu queria te perguntar também? Essa questão da bexiga hiperativa, né? Porque eu lembro uma vez que eu comentei com você e você falou assim: você pode parar de tomar água à noite, porque eu sinto sede à noite. E eu conheço outras pessoas também que têm essa sede, a boca fica seca. Aí eu tava reclamando que tava escapando o xixi, só que eu tomava muita água na madrugada, sabe? Ficava a garrafinha do meu lado. E eu lembro que você falou isso, Lu, você não pode, a sua bexiga, ela tem que descansar, ela não pode ficar, né, você a noite inteira fazendo ela trabalhar, porque ela vai ficar hiperativa. Aí, então, eu mudei esse hábito, eu até dei essa dica para uma seguidora que tá aqui, uma amiga. É, eu só molho a boca, sabe? Eu não engulo. Então, eu molho a boca e cuspo fora a água, porque realmente seca. Agora, então, que tá com esse calor, a gente dorme com ar-condicionado, seca mais ainda, né? Mas eu não engulo mais, então eu não tenho ido ao banheiro de madrugada, sabe? E outro fator também, Fá, é o seguinte, desde do final de 2019, eu tô em casa, né? Eu sou uma pessoa um pouco chata para usar banheiro nos lugares, sabe? Não é todo lugar assim que eu fico à vontade. Pra defecar, então, piorou. Não vou mesmo. Muito difícil. Mas é lógico, eu passava o dia todo no colégio, e lá eu confiava que tinha uma higiene e tudo do local, né? Só que às vezes, por exemplo, você está atendendo alguém no trabalho, você tem vontade, você segura, você fica segurando, né? Aqui em casa eu não tenho esse problema, eu tenho vontade, eu vou ao banheiro, sabe? Então eu não sei se toda essa associação também de fatores, né, fizeram com que as coisas se regularizassem, que assim, eu nunca mais tive esse escape, sabe? As coisas estão bem mais ordenadinhas, assim, para mim. Mas às vezes uma pessoa que trabalha fora, né, ou que trabalha em algo assim que realmente ela não pode se isentar para ir ao banheiro em qualquer horário, né? Essa coisa de ficar segurando, Fá, pode também provocar esse problema? A bexiga hiperativa. Ou a própria incontinência? Então, na verdade, Lu, o segurar muito o xixi assim, eu não te falo de provocar a incontinência, tá? Até pelo contrário, porque se você tá meio segurando, às vezes a pessoa tá contraindo até assoalho pélvico, né? Porque uma das maneiras de você inibir a sua vontade de ir no banheiro é contraindo o assoalho pélvico. A questão, assim, quem segura muito, a bexiga é elástica, né? Ela vai se estendendo. E ela tem um limite para se estender, né? Então, assim, a gente não deve nem toda hora que você sentir vontade ir ao banheiro e nem também estender tantas vezes. Então, assim, a gente tem um limite de 6, 5, até o mínimo 6 vezes ao banheiro durante o dia, né? E ir muito também não é legal. Então é assim, você tem que esperar. Claro que se você toma muita água, o seu tempo reduz, tá? Ou se você também toma, pessoas que tomam um diurético, alguma coisa, também esse tempo reduz. Mas assim, no mínimo de 2 horas, 2 horas e meia, a gente tem que esperar. Somente nós falando em mulheres da idade de climatério, vai, de 40 a 51 anos, que é o que se preconiza do climatério, tá? Então, ela tem que manter, ela tem que conseguir pelo menos de 2 horas, 2 horas e meia, tá? Aí o máximo, porque também depende um pouco do quanto que ela tomou de água. Se você não tomou as águas de amanhã todas, você vai 7 horas da manhã, você consegue ir às 11. Porque você tomou pouca água.
certo? Agora, o segurar muito tem essa questão do distender muito a bexiga, que não é muito legal. Então, a bexiga, ela vai dando sinal. Quando ela tá com 100 ml, ela dá um sinal mais tranquilo. Quando ela tá com 150, ela te dá uma outra sensação. Quando ela vai chegando, 250, 300, a gente tem capacidade de até meio litro de urina, tá? Mas assim, 350, essas vontades vão se tornando mais intensas. E começa aquela coisa, nossa, assim que eu tiver uma brechinha, eu tenho que ir. Assim, eu que estou no consultório. Assim que eu tiver entre um paciente e outro, eu preciso ir no banheiro, porque começa a dar aquele sinal que você já não aguenta mais. Uhum. Então, agora, quem segura muito, as chances, às vezes, é de infecção. Certo. Tá? Porque quando você distende muito, a sua bexiga fica tão distendida que ela fadiga, porque a bexiga é um músculo também. Então, na hora que você vai no banheiro, às vezes na hora ela tá tão distendida que você pode ver, às vezes, principalmente de manhã, se a gente segura mais, dorme, parece que você nem consegue fazer com um jato forte, porque a bexiga nem consegue contrair, ela tá fadigada, tá? Então, às vezes, quem segura muito, às vezes vai no banheiro aí faz, mas ela não contraiu tudo para eliminar tudo que ela precisava eliminar. Aí você acaba ficando com urina com um resíduo maior. Entendi. Tá? E aí aumenta as chances de infecções, porque fica um resíduo maior. Como também, como eu tenho algumas amigas aí, pacientes, que é o que eu bato. A pessoa sente uma vontadezinha e vai no banheiro. Mas faz quanto tempo que você foi no banheiro? Ah, faz 1 hora. Então, essa vontade, ela pode ser inibida. Porque você não tem urina suficiente aí, só se ela tomou um diurético, para ter que ir no banheiro. Certo? Porque aí a pessoa vai muito ao banheiro, ela vai aumentando a frequência. A bexiga dela não distende. Então, quando a bexiga dela chega a 150 ml, a bexiga começa a dar sinal de como ela estivesse repleta. Porque a bexiga dela não está acostumada a distender. Uhum. E ela também precisa distender. Uhum. Tá? Então, quando a gente, um dos recursos que a gente usa é um treinamento. Ó, você vai a cada 1h30, tá? Agora você vai dar a cada 1h40. Aí daqui a pouco você vai daqui 1h50. E aumentando para você aumentar o seu tempo para a bexiga começar a distender. Porque senão a pessoa vai 10 vezes durante 2 vezes no banheiro durante o dia. Uhum. E aí a bexiga à noite, né? Você tá falando. Por quê? Além de beber água, à noite é um momento de restauração de todos os órgãos. Então, a gente precisa que todos os nossos órgãos diminuem de função. E o rim precisa também diminuir de função. Você bebe água, o coitadinho do rim não diminui a função dele, a bexiga também fica lá descendendo, né? Porque ela vai armazenar. E, além de tudo, é isso. Às vezes tem gente que aumenta a frequência. Porque ela bebe água, ela acordou para beber água. Por mais que ela leve ali. Aí, às vezes, a gente tá com vontade de ir no banheiro. Mas se você estivesse dormindo, você não iria no banheiro. Então, aí um dia você acorda uma vez, depois daqui a pouco você começa a acordar 2, porque sua bexiga começa a não distender muito. Então, assim, até uma vez é aceitável. Mais do que uma vez, a gente já fala que é uma noctúria, que é uma incontinência, porque você vai mais do que uma vez. À noite, a gente tem que dormir. Aham. Tá? Então, o importante é assim, tirar, porque às vezes vira muito hábito essa questão do sono. Você parou de tomar, agora você está molhando a boca. Mas o certo seria nem molhar a boca, né? Porque o certo seria dormir uma noite toda sem fazer esse tipo de coisa. Uhum. Porque a gente precisa dormir para a restauração dos nossos órgãos. Sim. Né? Mas assim, acontece isso, de você ir muitas vezes ao banheiro por causa eu acordei. E aí eu acordei para beber água, eu acordo para fazer xixi. Uhum. Ô, Fá, e fala para mim, além do Pilates, que tem esse cuidado, realmente, eu fiz Pilates, trabalha muito essa região, e balé também, viu, Fá? O balé é clássico, Sim. né, principalmente porque tá sempre assim, trabalha com aquele encaixe da pubis, assim, né, o balé, e sempre muito com essa força, sabe, de baixo. Eu acho que até por isso que eu tinha uma consciência de fazer essa contração, né, de períneo, já quando eu fui para o Pilates, porque eu tinha feito muito tempo de balé. Então, assim, além de Pilates, balé, uma outra atividade, assim, que você indicaria,
né? Porque a musculação é muito indicada pra gente, né, Fá? Mas não essas loucuras aí, né? Porque trocar pneu ninguém quer, carregar pneu o povo carrega. Então, É. então assim, mas também eu tô respeitando todo mundo que quiser isso, mas é bom ouvir você, porque as novinhas, né? Agora tá na moda falar as novinhas estão lá na vitalidade, tá tudo dando certo, estão carregando pneuzão, tal, empurrando peso, só que essa conta chega lá, entendeu? Mais tarde, né? Então é bom as novinhas ouvir a gente aqui também, para fazer as atividades já certa, para depois não ter problema mais para frente, né? E, por exemplo, tem a musculação, né? Então, aí o ideal seria você fazer num lugar que tem realmente uma observação um pouco mais, né, focada, e você dizer, olha, eu tenho que trabalhar essa parte, né? Aparelho, tem, assim, nas academias, aparelho que trabalha mais isso, a Não, sunina, né? não tem. Na verdade, né, Lu, é o que eu falei para você. A pessoa tem que ter essa consciência da musculatura, saber contrair. Então, as pacientes, né, as nossas pacientes, quando fazem um tratamento para incontinência, eu tenho a maioria, claro que a maioria das minhas pacientes vão por causa de alguns sintomas, né? Mas a gente tem paciente que às vezes vai para prevenir, tá? Ah, eu quero. Tem muita questão sexual, às vezes não é nem porque ela tem alguma disfunção sexual, mas ela fala, mas eu quero melhorar meu desempenho sexual, alguma coisa assim. Então ela pega e também vai para fazer. Aí o que acontece? No nosso dia a dia, quando a gente ensina as pacientes com o passar do tempo do tratamento, a gente vai ensinando essa paciente a contrair e que quando ela vai fazer alguma atividade física, você não tem como fazer um exercício abdominal sem contrair assoalho pélvico, tá? Porque o abdômen e o assoalho pélvico, eles são sinérgicos. Quando um contrai, o outro também tem que contrair, certo? Só que aí quando você faz abdômen, então na hora que você espirra, você contrai o abdômen, seu assoalho pélvico contrai. Só que seu abdômen tem força 4, porque você vai lá e malha ele. E aí seu coitadinho assoalho pélvico tem força 1. 4 e 1, o que vai acontecer? Escape de urina. Uhum. Né? Então, a gente, no consultório, a partir das minhas pacientes que fazem atividades físicas, geralmente eu enquadro que atividades físicas elas fazem para ensinar. Na hora que você for fazer determinados exercícios, você vai fazer contração de assoalho pélvico. Então, na verdade, pode fazer qualquer um. É que, assim, o Pilates, quem faz realmente Pilates consciente e que sabe a base do Pilates é a pelve, né? Mas fazer uma musculação não tem como falar assim, só se o educador físico, né, estiver falando, contrai o assoalho pélvico, contrai o músculo do xixi, que eles falam muito. Só que muitas vezes o paciente acha que está contraindo e não está contraindo. Uhum. Tá? E a pedra do nosso sapato. As pacientes vão lá achando que se contrai. Aí, porque elas... nossa, já faço pilates há não sei quanto tempo e eu contraio. Tá bom, então vamos lá. E aí vou lá examinar, contraio. Não, contrai só... Ela contrai glúteo, ela contrai adutores de perna, ela contrai abdômen, ela contrai diafragma respiratório, mas ela não contrai assoalho pélvico. Aí, para ela tirar esse vício errado, é mais difícil do que eu ensinar quem não sabe. Entendi. Né? Então, é melhor ensinar quem não sabe do que ensinar aquelas pessoas que acham que sabem. Porque aí elas vão com um vício, elas vão com uma consciência de assoalho pélvico que não é assoalho pélvico. Entendi. Né? Então, é muito difícil. Mas qualquer atividade física que a gente faça, a gente pode contrair o assoalho pélvico. Uhum. A gente tem que fortalecer o assoalho pélvico, principalmente quando a gente faz exercícios abdominais. Entendi. Tá? Então, tanto o abdominal puro, né? A pessoa sentou lá malhando, como vários exercícios que a gente faz, um agachamento. A gente não está trabalhando diretamente o abdominal, mas você tem que fazer o abdômen contraído para manter a coluna reta. Então, você tem que contrair o assoalho pélvico, né? Para você manter, porque você está contraindo o assoalho pélvico.
Uhum. Então, para você manter, para você ter sinergia de forças, essas forças serem parecidas, senão vai ter escape de urina. Perfeito. Ô, Fá, e só retomando aqui, que eu não me lembro, acho que você acabou não respondendo isso, porque eu também te bombardeei de pergunta. É, as pacientes chegam mais por indicação dos médicos ou vai direto em você? Já chega com a queixa? É assim, ó, Lu, as minhas pacientes, a maioria chega por indicação médica, né? Mas muitas vezes elas foram no médico já pedindo, né? Hoje, com os meios, com as redes sociais, essas coisas, as mulheres, principalmente as mulheres na nossa idade, né? Elas são muito mais informadas, então muitas vezes elas vão no consultório do médico, né? Já com a queixa Uhum. e já meio que pedindo a indicação da físio, né? Mas hoje a gente recebo muita ligação por WhatsApp, porque tem WhatsApp no Instagram, perguntas no Instagram, ou gente que acha de determinadas maneiras, né? Ou uma amiga que falou e que vai direto pra gente só com a queixa, sabe? Sem a indicação médica, Uhum. né? Falar, não tem um pedido médico, olha, fazer tal coisa, né? Mas hoje, assim, a maioria das nossas pacientes vão por indicação médica, vão pela indicação médica. Entendi. Mas muitas vezes elas vão ao médico já com a intenção de pedir, tá? Tá. Bom, Fá, acho que dessa parte, né, da disfunção aí do trato urinário, você discorreu, acho que em detalhes, acho que ajudou muito, né, o pessoal que está aí na live. Agora vamos passar para outra parte, né, as disfunções sexuais, que, olha lá, tem uma perguntinha, Fá, se tratamento com laser ajuda? O laser abrasivo, será que é o laser ginecológico que elas estão falando? Você sabe, você falar, é a Cecília que está perguntando. Qual tipo de laser que é, amor? Você Deve ser o souber. laser abrasivo que a gente fala, né? Que hoje é o laser que eles usam, que é um laser ginecológico, né? Que se faz no canal. Ele ajuda, porque ele ajuda assim, em partes, né? O que o laser, a principal função do laser é melhorar colágeno, tá? E o músculo, ele precisa de colágeno, tá? Então, outra pergunta. Então, o músculo precisa de colágeno, né? Então, é difícil, igualzinho, quem ganhar força ganhar força muscular sem ter colágeno, tá? Então, o laser ajuda, é um coadjuvante, ele é auxiliar em alguns tipos, principalmente de incontinência, nesse período de climatério, ele é bastante indicado, mas junto com a fisioterapia, junto com o trabalho de assoalho pélvico, porque ele não faz milagre. Uhum. Porque, gente, um dos principais fatores da incontinência urinária é fraqueza de assoalho pélvico. Quem faz tudo isso é músculo. O assoalho pélvico é um músculo igual ao bíceps, igual ao quadríceps, igual ao glúteo. Ele precisa ser trabalhado para ser hipertrofiado. O laser sozinho não hipertrofia, porque senão eu ia fazer laser no meu bíceps e não ia fazer a ginástica amanhã. É muito mais fácil eu aplicar um laser no meu bíceps e não precisaria fazer atividade física, tá? Então, ele é indicado, mas é um trabalho junto, coadjuvante com a fisioterapia. No meu consultório, né, o que a gente faz? As pacientes que a gente melhora, tem casos de pacientes que você melhora a força, melhora os sintomas, mas às vezes você não zera esses sintomas dela, sabe? E aí você precisa de algo mais, assim, você vê que você não está conseguindo recrutar mais coisas que você precisava recrutar. E aí, às vezes, a gente indica ela procurar um médico, né? Porque esses lasers, que são lasers abrasivos, é só médico que aplica. Procurar o médico, geralmente o médico que faz, ou procurar o seu ginecologista para indicar um outro que faz, nem todos fazem.
E aí ela faz e ela volta para a gente continuar junto, porque geralmente faz 3 sessões, cada 21 dias, tudo assim. E aí elas melhoram, elas apresentam uma melhora nos sintomas, né? A gente percebe uma melhora de força, você ganha aquilo que te faltava, né? Mas só o laser, não, ele não faz grandes milagres. Às vezes, assim, tem paciente que até sente uma melhora naquele períodozinho que tá aplicando, porque dá uma melhora no colágeno, tá? Então, às vezes, aquela inflada, aumenta um pouquinho de força desse assoalho pélvico, mas é momentâneo. Hoje eu Não tem jeito. na minha questão do joelho, que eu tô com um buraquinho na cartilagem, sabe, Fá? E aí eu falei do ácido hialurônico, ele falou, olha, você pode aplicar, mas se você não fizer musculação, você vai perder toda a aplicação, você vai gastar dinheiro. Então, você precisa fazer a musculação e a aplicação, aí você vai melhorar, né, essa qualidade aí a longo prazo, né? Porque não é que ele esteja me trazendo um problema hoje, mas certamente vai desgastando, vai me trazendo no futuro, né? E aí a Cecília também perguntou, Fá, da cadeira. Gente, como é que lê isso? Tem 2 L's aqui. Como que é? Ercele. Acho que é Encele? Ercele, né? É, acho que é. Eu não Ai, conheço. gente, assim, na verdade, essa cadeira é muito polêmica aí, né? É uma cadeira, é um sofazinho, né? Que ela traz uma vibração eletromagnética, que eles falam. Não, os estudos que tem são estudos muito fraquinhos, tá? São aqueles estudinhos feitos com 15 pessoas, é estudo feito pela própria empresa dessas cadeiras aí, né? E então, assim, não vou nem entrar muito no mérito da questão aí, mas não é uma. Não tem trabalhos relevantes, Uhum. né? Que a gente pode falar que é um trabalho randomizado, um trabalho de peso sobre o uso dessas cadeiras, tá? Como eu falei, o principal fator da incontinência urinária é a fraqueza de assoalho pélvico. Não se ganha força sem carga, tá? Então, que nem, mesmo durante o tratamento de assoalho pélvico, a gente no consultório, a gente usa às vezes a eletroestimulação, mas daqui a um tempo você tem que evoluir para o exercício. Daqui a pouco o exercício só a contração, você vai usar um cone vaginal, você vai começar a usar uma descarga, você tem que aumentar a carga. A mesma coisa de você começar a fazer o exercício com 2 quilos, ficar o resto da vida fazendo exercício com 2 quilos, Uhum. tá? Você não vai evoluir, né? A assoalho pélvico é a mesma coisa. Então a gente começa, tem gente que nem dá para usar elétrico, porque ela já tem uma força, ela já tem uma contração, ela já tem uma força, você já vai para exercício. De exercício você começa em uma posição, daqui a pouco você já está usando outras cargas, dificultando essa contração para se ter ganho de força, senão estabiliza. É isso que eu falei do laser. O laser, às vezes tem pacientes que a gente fez um monte de coisas, já evoluiu, e a paciente não evoluiu do jeito que ela tinha que evoluir, tá? Então, é que às vezes está faltando um pouco de colágeno, alguma estimulação ali que só o exercício não dá, né? Então, o laser entra muito, aí tem trabalhos muito interessantes nessa parte. O laser sozinho não resolve. E a da cadeira aí, assim, a gente não tem ainda. Não tem os trabalhos que tem, quem olhar, eu não conheço, né? Trabalhos que a gente dê pra gente falar assim, não, ó, realmente vale a pena fazer. Uhum. Não, vai lá fazer o exercício que é mais útil. Tá, então, Fá, vamos passar para a parte da disfunção sexual, né? Olha que coisa boa. Isso eu não tô tendo, né? Então a gente ouve queixa, assim, da secura, né, Fá? Existe ali uma lubrificação que se altera bastante, né? Então, às vezes é essa questão, aí a gente sabe bastante aí do uso de óleo de coco, né? Que é bem, assim, não só para a questão da relação, né? Mas para manter mesmo a lubrificação dessa região, né? Lá com a indicação de como usar. E há pessoas que usam os lubrificantes e tal. Ok.
Mas também tem pessoas, Fá, que ficam com estreitamento mesmo, né? Isso acontece, um estreitamento mesmo do canal. E aí não é só mais uma questão de lubrificação apenas. Então, aí o óleo de coco, lubrificante, nada. E realmente a fisioterapia que vai ter que entrar em cena, né? Para poder melhorar aí essa qualidade. E nesse momento, gente, que eu acho que acho não, tenho certeza, né? Que a cumplicidade do casal, nesse ponto, ela tem muito que existir, né? Eu imagino assim, um casal que não conversa, né? Ou um homem que não tenha a sensibilidade de procurar entender esse processo, como isso deve trazer sofrimento para a mulher nessa fase, né? Ou mesmo assim, um casal que sempre teve, é claro, o sexo é muito importante, né? A união conjugal, o ato conjugal é muito importante, ele tem uma função, né, no casamento, para além da geração da vida, né? Mas também a união do casal. Então, é super importante esse aspecto do casamento, né? E de repente, Fá, isso, né, ser prejudicado por essa situação. Como é que as mulheres trazem isso para você, né? Dessa dificuldade que às vezes pode gerar até mesmo no relacionamento, né? E como assim, da parte física, como que é tratado isso? Tem que ser um pouco terapeuta também nessa parte, Fá? Muito, né? Muito. Na verdade, na minha prática clínica, né, no nosso dia a dia lá na clínica, a gente lida com duas grandes causas de disfunções sexuais. As disfunções sexuais, geralmente causadas por algum trauma, né? Que aí, N traumas, né? Então, às vezes, a maioria, hoje, a gente procura, tem muitos pacientes mais jovens, né? Que vem com essa queixa da disfunção sexual, tá? Então, geralmente tem um problema psicológico envolvido, né? Hoje, a parte psicológica é muito mais divulgada, então, geralmente, as pacientes que aparecem no consultório pra gente, essa questão psicológica, elas até estão tratando, ou já trataram, já fizeram meu tipo de terapia. Às vezes, na verdade, até tá resolvida a parte psicológica, mas ficou a parte física, tá? E aí que a fisioterapia entra, né? É a parte física das disfunções. Quando a pessoa só vem procurar a parte física, não teve resolução ainda psicológica, né? A gente trabalha junto. Mas geralmente as nossas pacientes que vêm por disfunção sexual, por traumas, N motivos de disfunção, geralmente elas já passaram por terapias, tudo que você imagina, né? Até centro de Umbanda, o paciente já procurou. E aí tem as disfunções sexuais que acontecem com as mulheres no climatério. Uma pessoa que teve a vida toda, até uma determinada época, uma vida sexual ativa, sem nenhum problema, e ela começa a apresentar as disfunções. Essas disfunções das mulheres, eu acho que é muito menos divulgada. Apesar que as disfunções lá do início da vida sexual, também muitas vezes tem a vergonha, porque tem traumas. Então, também, muitas vezes, a vida toda a pessoa carrega, mas se fala muito mais dessas disfunções. Mas as disfunções da pessoa que era normal, né, que apresentava uma vida sexual normal, e vem apresentar algumas alterações. Ela é menos, assim, acho que levada em consideração, até mesmo pelos médicos, né? Às vezes eu vejo pacientes que vão lá por um problema de incontinência urinária. E aí eu investigo tudo. E aí você pergunta, e aí, tem dor na relação? Você tem algum movimento? E aí você começa a investigar, mas nossa, isso nunca eu falei, mas ninguém perguntou, eu tenho isso há muito tempo, a pessoa nunca falou que, né? Então, é muito comum a gente apresentar, a mulher achar que é normal ela apresentar, tipo assim, já tô com 50 e poucos anos, meu marido já tá, de repente vamos parar, tudo. Como as disfunções sexuais também das mulheres que a gente fala que entram na menopausa abruptamente, que usam os bloqueadores hormonais. Essas mulheres sentem muito mais
né? Do que nós que entramos gradativamente na vida nessas alterações sexuais. As mulheres que entram abruptamente, elas sentem muito mais rápido, né? Então, assim, secura vaginal. Nem sempre a gente resolve só com lubrificante, tá? Às vezes não é legal. Hoje já existem alguns trabalhos, não tão grandes, né? Mas existem alguns trabalhos que algumas estimulações que a gente usa no consultório, principalmente para a glândula de Bartholin, né? Você estimula ali a glândula de Bartholin. A glândula de Bartholin, ela é uma das responsáveis pela lubrificação vaginal. Ela melhora, né? Às vezes de 30% a 40% a lubrificação vaginal das mulheres. Então, é uma coisa que a gente pode estar melhorando na disfunção sexual, tá? Porque às vezes tem muitas mulheres que reclamam, eu uso lubrificante, mas não é legal, não é a mesma coisa. E não é mesmo. Quando você tem uma secura vaginal, o lubrificante só às vezes não resolve, tá? Então, essas estimulações hoje já estão sendo bem aceitas, bem trabalhadas aí, que é um dos recursos que a fisioterapia pode estar ajudando na disfunção. A mesma coisa é a função, trabalhar o assoalho pélvico em si, a contração. Quem tem um músculo bom, acaba tendo uma melhor circulação ali naquele local. Então, você tem menos atrofia vaginal, você tem melhor circulação, então melhora um pouco o libido, tá? Então, a gente percebe que quem tem uma conscientização pélvica melhor, que é uma pessoa que às vezes, pelo menos trabalhou algumas vezes, tem alguns interesses, nem que não procurou uma fisioterapia própria para isso, né? A primeira vez que está procurando, mas ela tem um pouco de força, você vê que ela tem uma boa circulação ali, ela passa melhor também por essa fase, tá? Porque a musculatura também é melhor, também melhora a questão sexual, tá? Na verdade, ela melhora não, ela é essencial na musculatura, tá? E assim, a atrofia, né, acontece com muito caso com a climatério, aí vai acontecer na menopausa, né? São as atrofias vaginais, né? Com o passar dos anos, que a gente vai ficando sem os hormônios ovarianos, né, o estrogênio principalmente, a gente vai trazendo uma estenose dessa canal vaginal e ali não penetra mais nada. A pessoa tem uma dor, além da secura, tá? Ela vai diminuindo, ela não consegue nem fazer exame ginecológico. A gente tem casos de pacientes que vão para fisioterapia para tentar ver se eu consigo abrir um pouco esse canal para ela continuar fazendo exames ginecológicos. A paciente tem 60 e poucos anos, ela ainda tem útero, precisa continuar fazendo um Papa Nicolau e ela não consegue fazer o exame ginecológico, tá? E aí, entrando no caso das mulheres que são aí menopausadas abruptamente por bloqueadores hormonais, tá? Essas mulheres, eu tenho um paciente que apresentou uma estenose vaginal em dois anos usando os bloqueadores, tá? A minha cachorrinha tá latindo agora. Elas apresentam uma estenose. Não tem problema, dá para te ouvir, Fá. É assim mesmo, live é assim. Mas é que se eu não tirar a bolinha da boca dela, ela não vai parar de latir. Vai, então. Pronto, ela já caiu do lugar. As mulheres que apresentam a estenose vaginal, né? O que acontece? Além da reclamação, eu sinto muita dor na penetração, fissura. As fissuras, né? Na vulva ali, no introito vaginal. Porque além da secura vaginal, né? A secura que a gente acaba tendo em lábios, né? Nos grandes lábios, nos pequenos lábios, isso traz um ressecamento, a falta de estrogênio. Traz um ressecamento. E as mulheres, né, que tomam esses bloqueadores, elas têm essa secura muito grande. Essa desidratação. É uma desidratação nos pequenos lábios, no introito vaginal, e que ali fissura. Tem paciente que relata que fissura na hora que se limpa. Nossa. Tá? Pode passar. E aí, eu observo muito no consultório que a maioria das minhas pacientes não vão por causa disso. Elas vão por causa do braço, né? Por causa da drenagem.
E aí a gente acaba nós conversando, né, no momento de terapia. Aí elas também falam, uma que também a gente geralmente pergunta para as pacientes também no início, mas às vezes no início elas não têm. O passar do tratamento, que elas vão ter essas fissuras aí. Entendi. Ai, gente. Essas fissuras em lábios, esse ressecamento, né, Lu? E aí a gente tem que trabalhar com dilatadores, porque senão elas não conseguem mais esses exames ginecológicos, não conseguem ter relação. Muitas vezes acaba o casamento, né? Exatamente, porque às vezes tá fincado só nisso, né, Fábio? Também não pode. É importante, mas é um aspecto só, né? E por isso que eu falo dessa cumplicidade, dessa compreensão que precisa ter, né? Para realmente passarem juntos por esse processo, porque já é uma fase difícil para a mulher por vários aspectos, né? Aí não precisa ser piorada essa fase por conta de uma incompreensão também masculina, e assim, muitas vezes para a mulher também, né, Fá? A mulher fica, digamos, com essa carga, né, do nossa, eu não consigo mais, quer dizer, são tantas preocupações que às vezes vêm, que você ter ali um homem verdadeiro do seu lado, né, ter um homem sábio, companheiro, que realmente conheça a fase pela qual a mulher está passando, faz toda a diferença, né? Por isso que eu também quis fazer essa live com o Silas, né? Quando eu falei assim para ele, eu levantei uma hipótese, falei, Silas, imagina que um homem de meia idade te procure por uma psicoterapia, uma sessão, e comece a relatar que a esposa está passando por uma fase, quer dizer, já está falando, a esposa está passando por essa fase, não é ele junto. Insônia, irritabilidade, falta de libido, tal. O que você, né? E agora, o que eu faço? Ele respondeu assim, seja homem, né? Então, na verdade, um homem de verdade, né, Fá? Ele vai, assim, se atentar, ele vai estar junto dessa esposa, dessa mulher, né, da sua companheira, vai passar junto por essa fase e, assim, vai procurar fazer com que ela atravesse, né, esse período da maneira mais tranquila possível, né? E não tendo que se preocupar ainda, para além das suas questões físicas. Oi, caiu meu celular aqui. Tá ventando. Eu deixei a janela aberta, gente, senão eu não aguento o calor nesse quarto aqui, não tem ar. Então, assim, ainda tem que se preocupar, né, com essa questão do, como é que eu faço agora, né, que eu não consigo mais ter a relação, o meu marido, o que que vai pensar, né? Então, é super importante realmente que haja esse companheirismo, que haja essa compreensão dessa fase, né? E realmente um entendimento de todos esses sintomas, de que todos esses sintomas, eles são possíveis, né, Fá? Tem mulheres que não vão passar por todos eles, né? Eu, inclusive, conheço mulheres que simplesmente não tiveram. Olha, eu passei sem nem perceber que eu passei por aquilo, né? Simplesmente parei de menstruar e nunca tive nada, não teve fogacho, não teve nada, Fá. Mas tem pessoas que têm os sintomas, né? E pessoas que entram nesses sintomas que talvez agravem um pouco mais, porque assim compromete outros aspectos da vida da mulher também, né? Como a sua vida social, né? E também a sua vida marital, no caso, né? Ou com um companheiro, enfim. Fá, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha que é um detalhe importante que você gostaria de mencionar? Porque eu, assim, eu tô super satisfeita com todas as informações que você deu, foi super clara, super direta, né? E para mim foi ótimo, assim, todas as dúvidas que eu tinha você tirou. Mas não sei se tem alguma coisa que você gostaria de complementar ou minimamente reforçar a importância de procurar uma profissional, né, especialista na área como você, para realmente não ficar sofrendo com isso, né, Fá? Assim, que tem solução para grande parte dos problemas, né? O que eu falo principalmente, né, que assim, essa questão da importância do fisioterapeuta, quem trabalha nessa área, né, não é qualquer um fisioterapeuta também, por causa disso, como eu falei, né, a contração, principalmente a contração do assoalho pélvico, é o grande vilão de da maioria dos problemas, né? Então, a fraqueza do assoalho pélvico trazem problemas sexuais, trazem problemas
na incontinências urinárias, incontinências fecais e tudo mais. E aí, aquela coisa que muitas vezes a paciente acha que faz a contração, ou alguém contrai, na yoga também, se contrai muito a pelve, contrai o assoalho pélvico, Verdade, né? yoga. Mas muitas vezes a pessoa não sabe contrair, né? Então ela contrai errado. Então, assim, antes de começar, às vezes, de repente, fazer uma atividade física dessa, procurar um profissional que ensine. Não é porque ela tem queixa, né? Mas pode procurar um profissional para estar orientando como fazer, como iniciar essa contração, né? Porque às vezes que nem uma aula de pilates, você ficar 1 hora contraindo assoalho pélvico, para quem tem fraqueza de assoalho pélvico, ela não vai fazer 1 hora de contração, ela vai fadigar essa musculatura. Entendi. Tá? Então, às vezes, vale muito mais a pena você fazer um trabalho de assoalho pélvico antes, né? E aí depois entrar com o pilates, porque você não vai ficar 40 minutos, 1 hora, 45 minutos, uma aula de assoalho de pilates contraindo assoalho pélvico. Porque aquele músculo já fadigou, ele já fadigou. Né? Então, a importância disso, das orientações com alguns profissionais direcionados na área. Não é só porque, é fisioterapeuta, mas ela trabalha na área. Não, então procura outro. Ai, perfeito, Fá. Obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo seu Imagina, Lu, conhecimento. obrigada a você pelo convite, viu? Fiquei super feliz. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser me mandar também aqui pelo Instagram, estou aberta aí às dúvidas. Ai, obrigada, Fá. Bom descanso para você. Tá bom? Gente, vai ficar lá Para no você perfil. também, Lu. Um beijo. Beijão. Vai ficar lá no perfil e depois vai para o YouTube, tá bom? Então entrem lá no link da bio, se inscrevam lá no canal e aí vocês vão ter acesso a uma série de lives, não só essas do Climatério, mas outras lives de assuntos muito interessantes e pertinentes. Beijo, bom descanso para vocês. Tchau, 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 Lu. tchau.